Olá, alegria de estar aqui com você e de receber com muita alegria meu primo João Paulo Barbosa. O João é historiador e fotógrafo profissional da paisagem urbana e natural. Ele produziu livros, produz ainda, reportagens e exposições em mais de 15 países e recebeu vários prêmios por esse seu trabalho. Ele é filho do tio Antônio e da Joy. Tio Antônio é irmão do meu pai Aldair Barbosa, Aldair Carneiro Barbosa, filho do Ingué, vô Ingué e vovó Isaura, né, João? Que sorte que a gente teve, né? Com certeza, João, com certeza. E o seu pai é o mais novo e o meu pai é o mais velho. Mais ou menos 15 filhos nossos avós tiveram, imagina, João. 15 filhos naquela época, né? É, 15 filhos, é incrível. Realmente, a Isaura e o Miguel, né, o Ingué, pessoas sensacionais. Isso aí. E do lado da minha mãe, o avô Elias e a vovó Zaía, que vieram da Síria, né? Uma saga também É, tremenda que eles tiveram no início do século XX. Estamos nós aí, né, João? Felizmente, tocando o nosso barco. que coisa boa, que privilégio estar aqui conversando com você. Obrigado, Fernando. Ô, João, eu li um pouco sobre você, né, nas redes sociais, internet, muita coisa interessante, sua história de vida, seus trabalhos, suas fotos. E uma frase que me veio ontem foi: navegar é preciso. Os Argonautas, isso é um dos lemas da sua vida, né, João? Navegar é preciso e na precisão também, né? Tem a necessidade de navegar e tem a precisão de fazer uma navegação bem feita, né? Porque uma coisa que eu já vivi, enfim, nessa última volta da Antártica foi ver o barco que eu estava viajando, sem vela, sem motor, completamente à deriva. Nossa, Então, navegar à deriva não me interessa muito, mas navegar com a precisão e a necessidade, isso me interessa, porque como a gente tem só uma vida, eu optei por errar o mínimo possível, né? sim, No sentido de, né, se a gente pode se preparar, fica mais interessante a jornada. isso aí, João. Ô, João, um dos seus livros é Caminhos Imprevisíveis, de onde eu tirei algumas citações, né, que eu pretendo ler aqui na nossa conversa. Mas antes eu gostaria de te pedir para falar sobre a Antártica, suas viagens à Antártica, aquele continente gelado. Eu até te perguntei outro dia, Antártica ou Antártida? Qual a diferença, João, se há? Bom, assim, na língua portuguesa falada no Brasil, as duas formas são usadas e aceitas. Até o manual de redação da Folha de São Paulo fala Antártida, sabe? Tem os espanhóis falam Antártida. Se você vai na Espanha, Argentina, Chile, por exemplo, você fala Antártida. Mas o resto do mundo fala Antártica. E eu pesquisei bastante sobre isso, inclusive vou escrever um ensaio sobre essa questão Antártida que interessa muita gente. Eu tenho muitas fontes sobre isso e eu cheguei a uma conclusão pessoal, assim, uma forma minha jocosa de responder isso, que é a Antártica é usado para quem acredita no Ártico, né? A região do Polo Norte. E Antártida, que muita gente, que quem usa Antártida fala que é o nome do continente antártico, eu acho que é para quem acredita na Atlântida. É uma brincadeira. Porque Uhum. se você pensar África e América, não é Amérida e Áfrida. Então, enfim, fica aí uma coisa no ar. Eu acho que na língua portuguesa brasileira, porque em Portugal eles falam Antártida,
Eu acho que esse papo vai ficar aí por mais uns 100, 200, 500 anos. E a sua experiência, por que que você é tão fascinado pela Antártica? Bom, eu gosto da Antártica. Eu acho que eu comecei a viajar para a Antártica na imaginação, ainda pequeno, 10 anos de idade. Ó. Né? A minha avó materna, Ivone, a mãe da Joia, ela me contava algumas histórias da Antártica e eu fui pesquisar mais sobre isso e fiquei fascinado por um lugar, um mundo de silêncio, um mundo de paz, sabe? Um lugar ainda enfim, na década de 70, 80 ainda era pouco tocado. Então eu me fascinei por saber que existia no nosso planeta um continente que ainda não tinha sido, é, enfim, explorado Uhum. pela humanidade, né? Claro que depois a gente vai estudar e vai descobrir que muitas coisas aconteceram lá, enfim, né? Principalmente no início do século XIX, né? A caça às baleias, a caça às focas, enfim, né? Os leões marinhos, aquela coisa de explorar a vida selvagem da Antártica para obter óleo para a iluminação pública da Europa no século XIX, e as peles que eram muito valiosas, né, para as dondocas europeias usarem. Então, a certidão de nascimento da Antártica não é tão bonita quanto a gente pensa, mas, enfim, pesquisando e viajando para lá, eu vou descobrindo enfim, as coisas que me interessam, as coisas que chegam até mim. Eu fiz 10 expedições até lá. Agora, nesse mês de janeiro, eu concluí a 10ª viagem. Em 13 anos, eu consegui fazer 10 viagens. Então, assim, eu me dediquei bastante e vou continuar me dedicando bastante, porque é um tema da minha vida. Eu acho que a Antártica é um tema para a humanidade, para o século XXI. Tem muitas coisas acontecendo lá e que são fundamentais para o futuro da humanidade. E como é, entre aspas, um lugar distante, pouca gente sabe o que está acontecendo. Então, eu, assim, né, como historiador e fotógrafo, eu me interesso por esse tema justamente para comunicar para o público geral, não só para a academia, mas principalmente para o público, enfim, geral, aqui no Brasil e fora. Quais são as questões principais que estão acontecendo lá e que envolvem? Porque a Antártica é uma colônia com 55 metrópoles. É um Ó, caso muito raro. poxa. E o Tratado da Antártica, ele vence daqui a pouco, 2048. Então, é importante pensar, refletir e questionar um lugar que é o laboratório natural da Terra, né? O refrigerador natural da Terra. A gente só conseguiu evoluir como espécie, todos os hominídeos, enfim, e primatas, porque a Antártica, há 100 milhões de anos, ela chegou onde está, e isso criou um ambiente climático, térmico no planeta que possibilitou a vida, né, Hum. animal, digamos, de grande porte, do qual a gente também segue essa linhagem. Então, nós somos filhos do gelo e a gente só existe graças à Antártica, porque é uma massa de 14 milhões de quilômetros quadrados que realmente refrigera e balança, né, a temperatura da Terra, né? Você tem um balanço de massas de gelo, e Hum. isso é fundamental num planeta. Tanto é que eu vi ontem o físico Marcelo Gleiser falando, cara, você vai para Marte, é frio, que dói. Você vai para Vênus, é o inferno, Não. sabe? Não é para a vida. E aqui é um paraíso. O Marcelo Gleiser, ele usa a expressão oásis. Então, esse Ah, planeta é um oásis. E a sim. Antártica é o oásis do oásis. Então, isso me Olha, interessa muito.
E o que é que está acontecendo lá de tão importante, João, que está te estimulando nesse trabalho? Alguma Olha, ameaça ao planeta? eu acho assim, a nossa vida, né, os nossos 30 mil dias de vida, em média, não permitem que a gente acompanhe todo o processo, mas a gente vive uma época em que a gente consegue, pela tecnologia, ser testemunha de muitas coisas. O que acontece na Antártica hoje é como eu te falei, né? 55 metrópoles para uma colônia. Então, tem 55 países querendo marcar presença na Antártica. E uma parte desses países quer explorar as riquezas minerais, quer Hum, urbanizar, quer colonizar, quer construir cidade, quer ganhar dinheiro. As pessoas não entenderam que a Antártica não é uma mercadoria, que a hum, Antártica é o espelho da humanidade, que é um lugar para enfim, a última oportunidade que a gente tem de mostrar um pouco de decência para o planeta. hum, Então, algumas potências no sentido de político, né? Porque a hum, potência eu acho que é uma coisa diferente. Para mim, a potência é o amor, a bondade, o altruísmo. Essa, para mim, que isso é potência, mas a potência política de países como a Rússia, a Austrália, a China, para dar três exemplos, na Antártica, é maléfica, porque eles já estão brigando hum, por territórios, né? Então, a China constrói uma base perto da Antártica, perto da base da Austrália. A Austrália fica incomodada, mas é porque a China quer fazer prospecção mineral, e aí a Rússia faz prospecção biológica. Aí um constrói uma base para 4 mil pessoas, que nem os Estados Unidos, que consome 30 mil litros de diesel por dia, e aí constrói portos, constrói pistas de avião, e aí você vai urbanizando, você vai levando fuligem, black carbon e queimando combustível fóssil num lugar muito sensível, então você vai alterando a paisagem, você vai provocando migrações dos bichos que moram na borda, né? Principalmente os pinguins são muito hum, afetados por isso. A gente já está vendo colônias de pinguins é, sendo extintas, né? Eles procuram outros lugares, lugares mais frios. E tem também a parte do turismo, que é monstruosa, hum. porque é, vão aproximadamente 75 mil turistas por ano para a Antártica. Olha. Ou seja, existe uma máfia do turismo na Antártica que se chama IATO, que é uma associação internacional de operadores turísticos da Antártica, que eles ganham muito dinheiro com isso. Então, cada barco que leva 1.000, 2, 3 mil pessoas, os caras faturam assim 10 milhões de dólares por barco. E aí você vê, aí são, sei lá, 50, 100 barcos por ano, e Hum, isso afeta muito. E esses barcos não respeitam os protocolos do Tratado da Antártica. Por hum, exemplo, eles vão muito mais rápido do que a velocidade de 10 nós. Então, eles atropelam baleias, hum, sabe? Eles destroem muito gelo, eles impactam muito é, o lugar. Então, o turismo, ele é visto ao redor do mundo como uma salvação para muitos lugares, uma forma de você preservar os lugares. Mas no caso da Antártica, como não tem povos nativos, hum, eu acho que essa analogia cai por terra, porque, por exemplo, você vai na Chapada dos Veadeiros, legal, tem o turismo, porque você associa a população e os artesãos e os produtores locais e gera renda. Mas na Antártica, os únicos que estão se beneficiando são as grandes corporações de turismo. E eles hum, estão fazendo um mal, não tem bom, não tem nada de bom nisso, não tem aquela coisa, mas para a pessoa é, ter respeito e conservar, ela tem que conhecer. Não, no caso da Antártica, você não tem que conhecer e você não tem que preservar, você não tem que ir lá. E aí você me hum, pergunta, João, então por que que você vai lá? Eu vou lá porque eu sou historiador da Antártica há 25 anos, porque eu me dedico, porque eu participo de muitos projetos, tanto
dentro da universidade como fora, eu sou um comunicador, eu sou uma testemunha, ou seja, um ativista da Antártica, sabe? E Uhum. eu, na verdade, nem preciso ir mais lá, sabe? Sim. Eu vou porque eu estou fazendo uma documentação, enfim, regular, principalmente da Península Antártica, que eu comparo com imagens de 100, cento e poucos anos atrás, Uhum. e eu coleto material em visual, principalmente, para pesquisadores, enfim, mas Uhum. é, as pessoas precisam ter consciência de que os lugares frágeis, eles precisam cada vez mais serem visitados na imaginação, Sim, sim, sim. sabe? Porque o ser humano tem essa coisa de voraz, de conquistar, de falar que foi. E hoje os barcos na Antártica, inclusive os veleiros, né? O turismo de massa chegou nos veleiros, infelizmente, a partir desse ano. Os barcos e os veleiros e as estações todas têm Wi-Fi. Uhum. Então, as pessoas, ao invés de se conectarem com o silêncio, com a pureza, com a branquitude, Sim. sabe, com a vida selvagem, com elas mesmas, elas estão fazendo selfie. Eu fiquei Ah, assustado. Esse ano eu levei um grupo para lá, num veleiro que eu nunca tinha visitado, e eu fiquei chocado, porque o veleiro nem estava preparado, sabe? O capitão nem tinha a experiência e o espírito antártico para estar lá. Então, os passageiros eles ficavam fazendo selfie, sabe? Nada contra o selfie, mas eles pagam uma fortuna e não acessam a oportunidade. Então, entendi. é um turismo que não combina com a Antártica. A Antártica é um lugar muito elegante para ser difamado, Uhum. é, sei lá, pela alta burguesia paulista, digamos, Sim. né? Porque enfim, parte do 50% dos brasileiros que vão para lá é essa turma, porque eu sei, Uhum. porque eu levo, conheço, são pessoas que eu gosto muito, mas não é esse o caminho, sabe? Entendi, E João. eu já fiz, por exemplo, eu fiz uma viagem em 2021 para a Antártica, no veleiro, num grupo de amigos. Nossa, a gente éramos 7 pessoas de 7 países diferentes, 60 dias no barco, e silêncio, paz, harmonia, sabe, sem impacto, sabe? Eu mesmo nunca cheguei perto dos bichos, nunca. Eu poderia Uhum. ter chegado, eu não. Eu sou a pessoa assim, que eu conheço que mais respeita. O tratado fala, você chega a 5 metros dos pinguins ou 5 metros das focas. Eu fico a 20, 30 metros. Não tem Sim. por que chegar perto, não tem para que, é, enfim, perturbar. Então, eu acho que a Antártica é o espelho da humanidade e como a gente está se comportando vai refletir lá, assim como em outros lugares selvagens, enfim, João. É mais ou menos impressionante. por aí. Impressionante o seu relato, um alerta muito grande. Me lembrou até de uma frase que você usa no livro: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina, né? Que você colocou. É, Está aprendendo e é, transmitindo, ensinando, mostrando, comunicando, né, João? a Cora Coralina, ela era amiga espiritual da Blavatsky, né? No final da vida dela, ela falava assim, não, eu acesso a minha espiritualidade lavando as panelas, areando as panelas, Ó. o cuidado com os detalhes, o Hum. carinho com as coisas. Tem que ter carinho com as pessoas, mas tem que ter carinho com as coisas também, tem que ter carinho com a natureza, tem que ter carinho com tudo. É, E então a grande mestre Cora Coralina, ela está no livro. isso aí. A atenção naquilo que se faz, né, João? Que é um dos lemas também das filosofias, né, o budismo, inclusive, né? Atenção ao que se faz. Eu li Estar presente, né? estar A presente. gente, Fernando, eu vejo cada vez mais as pessoas, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares, porque eu viajo há 30 anos para fora do Brasil todos os anos, então eu sou um viajante bem frequente, viajo para a Ásia e África e etc, etc. E eu vejo que as pessoas acham que vão viver para sempre. É verdade. Entende? Não tem o carinho com o presente, com as coisas, em cuidar do jardim, sabendo que esse jardim pode continuar sendo cuidado,
por outras pessoas, pelas próximas gerações. Entende? Eu vejo meu pai com 86 anos, ele cuida do quintal dele, que é uma maravilha. O quintal dele vai viver muito mais tempo do que ele, mas ele se eterniza no quintal dele, por exemplo. Então a gente se eterniza Perfeito. nas coisas incríveis que a gente faz. E nem precisa fazer coisas incríveis, É, né? No sentido de ganhar um Oscar ou ir para a Lua, não é isso. Mas cuidar de si, cuidar da própria casa. E a Antártica, voltando mais uma vez, é a parte da nossa casa. como você fala. Então, tem que ter mais humildade. Está faltando é humildade na humanidade, Isso. independente de espiritualidade, ou religiosidade, ou partido, qualquer coisa. Está faltando é humildade. Fala assim, cara, todo mundo é igual e ninguém é nada, Sim. sabe? Você pode ter um bilhão de dólares, mas olha, quando bateu os seus 30 mil dias de vida, tchau. Então não é para ficar acumulando riquezas, materiais, posses e poder, né? Você sabe muito bem disso, né? A sua vida é totalmente coerente com o que eu estou falando. A minha também, no sentido de que a gente busca uma outra riqueza, né? A É, riqueza interna, a riqueza amorosa, né, para o nosso redor. A gente expande amor. Isso aí que é o sim. grande lance, né? Aí. O amor, eu me lembro nesse livro Caminhos Imprevisíveis, eu cito o Dalai Lama quando eu passei lá 18 dias com ele na casa dele em 2008, quando eu fui lá estudar um pouco com ele. Ele fala que o amor ele é citado em todas as religiões praticamente. Então, o amor é a religião universal. O que Sim. está faltando, então, é uma epidemia de amor. Isso. Sabe? Para, tipo, é isso que está faltando. Cadê o vírus do amor? Lembra, né? Acho que é a Lembra? Rita Lee que Ele tá cantava. ali. Tá precisando, tem o coronavírus, mas, meu Deus, a gente está precisando do vírus do amor, assim, de ver os milionários e bilionários se tornando mecenas, patronos, Uhum. patrocinadores, sabe? Independente de governos, a gente está precisando de gente incrível que tem o poder, digamos, econômico para estimular outros poderes de pessoas que são travadas pelo sistema econômico, etc. e tal. Então, precisa do amor da doação, o amor da adoção, sabe? O amor da compreensão. Então, a nossa espécie humana, que já vem evoluindo há muito tempo, ela é um reflexo de uma viagem incrível pela vida, por esse planeta. Então, eu tento aproveitar ao máximo a minha existência. Até falei com a Joy ontem, assim, eu não conheço nenhuma pessoa adotada que tenha aproveitado a vida mais do que eu, porque eu não paro, quer dizer, ao mesmo tempo, tipo, todo dia eu paro uma hora, faço meditação, eu vou para a piscina, nado 30 minutos, eu Ah, tenho meu momento de leitura, eu paro. Mas é que eu estou falando assim, que eu sou inquieto, eu busco experiências para me nutrir, para que eu tenha uma vida que faça sentido e também para compartilhar coisas que muitas pessoas não vão acessar. Da mesma forma como a gente acessa livros e histórias e filmes, etc., de pessoas fantásticas que já não existem mais, a gente pode também contribuir, né, digamos aí, com a cultura universal. Então aí. eu me vejo assim, eu sou só um ser humano de 1,80 m, mas eu sinto todo o poder da vida, da existência dentro de mim. Eu não quero conquistar o mundo nem levar o mundo nas costas, mas o que eu busco mesmo é ver as pessoas sorrindo e dar gargalhada com os amigos. Eu acho que meu grande objetivo da minha vida é ter sempre amigos queridos que gostam de se divertir e dar gargalhada comigo, Muito sabe? bom, João. Porque eu não, a vida quer que a gente dê sentido a ela, né? Lembra Sim, Guimarães Rosa? A vida quer que a gente a viva. Então, para que tanta confusão, né? Então, em resumo, para mim, como historiador, eu vejo que a humanidade se desperdiça muito. é verdade. É isso. E no livro também, você falou aí de adoção, você escreve lá no final também, fui adotado em Curitiba por um casal que morava em Brasília quando tinha apenas 1 ano e 5 meses.
Foi quando viajei pela primeira vez, ainda sem documento, um mini clandestino, feliz da vida, sortudo, viajante em início de carreira. Fui recebido e acolhido com amor em meu primeiro renascimento. Olha só, primeiro renascimento. Houve outros então, né, João? Houve, imagina. Eu bati o carro várias vezes, capotei o carro várias vezes, o meu paraquedas não abriu, eu já caí escalando na montanha, eu já estourei o tímpano mergulhando, eu já tomei revólver na cara 2 vezes, já Nossa, me tentaram matar algumas vezes nesses buracos que eu me meto aí na Ásia, na África. É, já fiz 6 cirurgias, eu já passei por, enfim, muitos momentos limite de o barco quase virar, né, um grande iceberg caiu perto do barco, eu fui ejetado para fora do barco, fiquei 1 hora submerso e consegui sobreviver, coisas que assim, que eu estou falando agora e nem a minha mulher sabe disso. olha. Então, eu renasci muitas vezes e isso me faz ver a vida é, de uma forma, sei lá, além do normal, sabe? Eu vejo assim a riqueza que é abrir os olhos todo dia de manhã, ver o sol e falar: Uau, mais um presente. Porque, na verdade, nós temos esses 30 mil dias de vida que são 30 mil presentes, é um por dia. Você pode abrir a caixa do presente ou não abrir, jogar fora, desperdiçar. Desperdiçar. Então eu sou especialista em renascimento. Muito bom. É, cresci, vivi quase meio século até agora. Sei que fiz o que era para ser feito. Acertei, errei, mudei, briguei, perdoei, amei, não é? E você fala também, pude conhecer o amor verdadeiro, enchi a minha vida de pequenos e grandes sonhos e também abri espaço para que esta mesma vida tivesse seus momentos de esvaziamento. Fala sobre Isso esse aí. esvaziamento, João. Ué, isso aí é um papo bem budista, né? O meu grande amigo budista, fotógrafo, Olivier Boels, que ia gostar de falar sobre esse esvaziamento. A gente sempre conversa sobre isso. Mas, eu não sei, assim, é uma arte você se esvaziar, sabe? E é uma prática, é um caminho de você não se apegar às coisas do passado, coisas que já passaram e precisam passar, abrir espaço para as coisas novas, sabe? Se esvaziar de si mesmo, entende? Parar com essa mania de querer guardar tudo na cabeça, sabe? De Uhum, querer acumular as coisas. Então, esse esvaziamento é nutritivo, é uma vitamina. A uhum. vitamina E. Você tem que se esvaziar, né? Você tem que, de vez em quando, dar uma esvaziada para poder inspirar e trazer ar novo para o pulmão. Ficar mais E leve, né, João? então, tá mais leve. Então, sei É. lá. Esse é papo longo, né? Mas deu para entender. Ô, João, eu gostaria que você falasse agora de uma outra viagem, uma recente que você fez. Acho até que foi uma sincronicidade, quando eu me interessei, né, em bater esse papo com você, eu mandei para sua mãe um exemplo desse programa Nosso Cá Entre Nós, mandei uma entrevista com o Oswaldo Montenegro e a Madalena Salles, né, grandes amigos, e também Sim. uma homenagem simples que eu quis fazer a Nicolas Roerich, esse grande pintor, esse grande místico, né? E conversando com você, você disse que recentemente esteve justamente no museu com as obras dele em Nova York. Como é que foi esse É, encontro? bom, assim, eu conheci o Nicolas Roerich por meio de um grande viajante historiador, Victor Leonardi, que ele publicou mais de 20 livros, e o livro mais importante dele, que chama-se Jazz em Jerusalém, é dedicado ao Nicholas Roerich. Eu fui aluno desse historiador maravilhoso. O cara realmente viajou muito, foi mais para 90 países, ele é sensacional. Nossa. Então ele me inspirou muito desde a época da universidade. E aí ele dedicou esse livro maravilhoso para o Nicholas Roerich. E aí eu fui pesquisar quem era o Nicholas Roerich, então desde 1990 e qualquer coisa,
96, por aí, 97, que eu me antenei nele, no Nicholas Roerich, né? Primeiro pelas pinturas, pelas viagens que ele fez, ele morou muitos anos no Himalaia, e eu sempre gostei muito do Himalaia também, assim como a Antártica. E quando eu comecei a frequentar o Himalaia em 2008, eu comecei a ir nos lugares em que ele tinha ido, sabe? Eu fui na casa que ele morou, eu fui no museu dele, né, que virou a casa, né, que é o Instituto Urusvati. Eu passei quase um mês no vale que ele morou. Depois eu fui duas vezes para o Ladakh, depois eu fui para o Karakoram e para o Nepal. Enfim, eu queria ver um pouco ao vivo as pinturas que ele fez, sabe? Eu queria me aproximar dele, eu queria fotografar o mais próximo possível o ângulo que ele pintou, as coisas que ele pintou, né? As montanhas principalmente. E aí eu fui pesquisar, obviamente, mais sobre a biografia dele e vi que ele é um cara, além de pintor e viajante incrível, como você falou, um grande místico, um pensador, um filósofo, um humanista, um cara É. maravilhoso. E então eu fui para Nova York, né? Tem que uma, duas semanas e já sabendo que em Nova York tem um museu dele, porque as obras dele estão espalhadas, claro, tem lá na Rússia, em São Petersburgo, etc. e tal, coleções particulares. Mas em Nova York tem um museu, né, que foi criado para ele, né, desde quando ele foi para os Estados Unidos. Para ele foi convidado pelo Instituto de Arte de Chicago para fazer uma exposição, e na verdade ele acabou fazendo 21 exposições, e pintou o Arizona, e pintou os Estados Unidos, e o Maine, enfim, né? Ele também foi acolhido nos Estados Unidos. E esse museu é simplesmente maravilhoso, sabe? É um museu que fica na 117 Riverside, lá no noroeste do Central Park. É um lugar assim, tipo escondido, tem uma plaquinha, mas você entra, você é uma viagem, você entra num túnel do tempo e vai para a Ásia, Nossa. sabe? E aí são três andares, não é um museu gigante, ainda bem, né? Hum. Porque o museu é um museu médio, então você consegue ver as coisas com calma, não é um museu cheio como são Hum. praticamente todos os museus de Nova York. Então eu passei uma tarde toda lá curtindo com calma, vendo e revendo. Então eu subia, descia, via as obras, fotografava algumas e, e anotava e, enfim, aprendi coisas que eu não sabia. Conversei com um dos curadores lá do museu, falei desse meu projeto de fazer alguma coisa com as minhas fotografias e as pinturas do Roeres, principalmente as que são ligadas ao Himalaia, Ah, sim. entende? Então, eu pretendo voltar no Himalaia, continuar fotografando e, quem sabe, daqui 10 anos eu consigo fazer uma exposição comparativa, aproximativa do Sei. trabalho enfim, as pinturas das montanhas do Roerich com as minhas fotografias. Maravilha. Basicamente isso. João, e África? Que país que você esteve na África? Olha, eu fui para a África muito cedo, numa época em que não era fácil ir para a África, mas quando eu tinha 21 anos eu queria ir para o Kilimanjaro, e aí eu chamei dois amigos na época. Imagina, aí com 22 anos a gente conseguiu dinheiro, a gente teve patrocínio com 22 anos de idade para ir para o Quênia e para a Tanzânia, principalmente para a Tanzânia, e aí a gente era novo, né? A gente já tinha subido montanhas, etc e tal, mas eu sempre assim, super pilhado, não, a minha proposta foi, vamos dormir no topo do Kilimanjaro. Completamente proibido, a gente não sabia, e chegando lá, e a gente levou tudo, né? Barraca, saco de dormir, fogareiro, tudo para dormir lá em cima, e falaram para a gente: olha, não pode dormir lá em cima, mas aí a gente tinha um guia, né, um nativo local, que é obrigatório, e a gente explicou para ele que a gente queria muito ver o pôr do sol e o nascer do sol, que a gente ia montar a barraca, dormir, e no dia seguinte a gente desmontava a barraca, ninguém ia ver. E isso realmente aconteceu, a gente foi super rápido, né?
porque os turistas chegam de manhã, então não é para ficar fazendo propaganda para você dormir em cima da montanha. Não é um lugar para você dormir, é um lugar. Mas a gente tinha a consciência de que a gente só montou a barraca, dormiu e desceu. A gente, tipo assim, não deixou um palito de fósforo lá em cima, né? Então essa experiência foi muito marcante. E depois, no ano 2009, isso foi, imagina, 96. No ano 2009, eu voltei a convite do embaixador Afonso Cardoso, que estava em Angola, para dar alguns cursos de fotografia em Luanda. Luanda. Então, eu tive uma turma de 35 alunos, depois eu dei aula para os fotógrafos do Jornal de Angola, e, enfim, informalmente dei outras aulas e fui convidado por uma fotógrafa angolana famosa, que hoje virou DJ, para sair de Luanda e ir para o Cabo Ledo de carro, só eu e ela, para fotografar, porque em Angola não é um lugar, enfim, seguro, né? Ah, E... Mas, enfim, maravilhoso. Eu quis muito ter ficado mais tempo e depois, rapidamente, passei na África do Sul para ver um grande amigo que morava lá, e Pretória, Joanesburgo, enfim. E eu passei, enfim, rapidamente então por esses 4 países, mas eu tenho muita vontade. Pesquisei muito sobre a África. Na época da universidade eu fui o primeiro aluno da universidade a ter SS em História da África Pré-Colonial. Eu era olha. assim super super interessado. Eu queria ir para, enfim, para Guiné Equatorial, para São Tomé e Príncipe. Eu queria ir para, enfim, tantos lugares. Eu pesquisava a África inteira, eu era fascinado pela África, mas eu senti uma repulsa muito forte na África. Você tem que, se viajar para lugares remotos já é difícil, a África é muito mais difícil, sabe? Hum, É cansativo, assim, não tem estrutura, aí, sabe? É perigoso. ah, Então eu meio que desanimei. Aí eu, sim. enfim, voltei a minha atenção para os Andes, para a Cordilheira dos Andes, que é um lugar que eu fui muito mesmo. Hum, Eu devo ter feito pelo menos umas 20 viagens para os Andes, olha. e muito mais, na verdade. E muito mais, Fernando. Eu fui 37 vezes para o Chile, 15 para a Argentina, 6 para o Equador, 2 para a Colômbia, 2 para o Peru, 4 para a Bolívia. Assim, uma dedicação enorme. Depois eu fui Hum, para a Ásia também várias vezes. Fui em 2007, 2008, 2009, 2011, 12, 17, 20. E a África não, a África ficou assim com essas 2 pequenas viagens, mas eu tenho muita vontade de voltar. E agora eu estou com um projeto com uma editora de São Paulo, ah, que uma das partes desse projeto é ir para Uganda. Eu quero olha. fotografar as Montanhas da Lua, que Ó, são as montanhas nevadas da África, né? Porque, por exemplo, o Monte Kenya, que é a segunda maior montanha da África, já não tem mais gelo. Quando a gente nasceu, tinha hum, gelo, agora não tem mais. nossa, E imagina. uma coisa que me levou para o Kilimanjaro é porque eu queria fotografar as geleiras do Kilimanjaro, porque me falaram na época, em 1996, que as geleiras em 20 anos vão desaparecer. Por sorte, as geleiras do Kilimanjaro não desapareceram. Eu até estou com vontade de voltar lá. Mas essa viagem para Uganda, para as Montanhas da Lua, ela faz parte de um projeto que pretende documentar alguns lugares gelados de cada continente. Hum, E as Montanhas da Lua, enfim, geograficamente é fundamental na história da África, né? Essa é onde nascem, enfim, onde a água do Lago Vitória vem, e daí que nasce o Rio Nilo, né? nossa. Então, Homero escrevia sobre as Montanhas da Lua, Ptolomeu, o grande Richard Burton do século XIX, foi um dos descobridores, né, enfim, das nascentes do Nilo. Então, eu quero voltar para Uganda. Assim, o meu foco na África agora é Uganda, fronteira Zaire. É isso. Poxa, interessantíssimo. E aqui no nosso continente, que tipo de vibração você experimentou ali nos Andes? Em todas essas viagens, acho que é a necessidade de uma comunicação muito forte, uma interação com a natureza, um respeito, para que haja uma reciprocidade, para que você seja acolhido também, não é, João? É, você precisa se abrir para o lugar se abrir para você. Sim. Então, eu sempre fui muito aberto, eu sempre tive coragem, sempre tive muito medo, mas também sempre tive muita coragem.
de me jogar. Então, sei lá, eu tive, por exemplo, experiência, por exemplo, na Amazônia colombiana, só eu e dois xamãs. Nossa. Assim, tipo, foi fantástico ter acesso a isso, né? Eu fiz uma ligação, enfim, vários contatos para poder ter acesso a um mundo que, né, enfim, tá com dois xamãs verdadeiros na Floresta Amazônica, só eu e os dois caras, vivendo coisas incríveis, é marcante, né? Eu, quando tinha 20 anos, fui lá, subi o Aconcagua, e aí ia subir os vulcões. Eu fiz 6 expedições para a Amazônia, né, enfim, inclusive na Amazônia brasileira. Eu sempre quis experimentar as coisas, Fernando. Sabe, eu queria viver o maior número possível de experiências para criar uma geografia íntima, entende? Então tem um mapa dentro de mim, né? Eu acho que se eu morrer e o Leonardo da Vinci me abrisse, ele não ia estudar anatomia, ele ia estudar geografia, porque, né? Sim. Eu sou um fotógrafo que fotografa com o corpo, eu não fotografo com os olhos. Eu preciso estar em movimento. E os Ah, Andes foi uma grande escola para mim, porque o meu primeiro livro foi sobre o Equador, ah, né? Então, eu sempre fui fascinado, né, pelo Humboldt, pelo Ímper, por esses caras que vinham de muito longe para aprender com os nativos e fazer ciência, enfim, e colocar mais um capítulo bonito na história da humanidade. E eu queria ir nos lugares desses caras, sabe? uhum. Eu, assim, como historiador viajante, eu tenho muito essa pegada de ir nos lugares que os meus ídolos e as minhas ídolas foram, como a Alexandra Devinil, né, que também frequentou Ah, muito sim. o Himalaia, era amiga da Blavatsky, do Rogers, sabe? E aí eu também quero fazer as minhas próprias coisas. Então eu crio os meus projetos, os meus devaneios, as minhas viagens. E às vezes eu sou inspirado por um livro, e, enfim, ou por uma história que eu ouvi. Não dá tempo para fazer tudo, nem, né, obviamente. Sim, Então, agora, né, cheguei aos 50 anos, eu vejo que eu tenho que cada vez mais selecionar os itens da minha lista. é verdade. E isso é muito bom, porque é um ato de humildade comigo mesmo. Falar assim, olha, você não vai dar conta de tudo. Então, é como se daqui para frente, tudo que eu vier a fazer será muito mais significativo. Sim. Porque agora eu sei melhor do que se trata a passagem das horas. Ah, sim, sim. Né? Uhum. Então, eu posso morrer hoje ou amanhã, mas enquanto isso eu vou curtir. Eu acho que é Sim. isso. Curtir da melhor forma possível, saudável, e eu acho que muita gente se inspira no que eu faço, do mesmo jeito que eu me inspiro em tantas Uhum. outras coisas que as pessoas fazem. A gente tem que continuar trocando, mas É. se esvaziando, né? Se Uhum. permitindo fazer coisas. Eu acho que é importante viajar sozinho, viajar Uhum. com a família, viajar a trabalho, viajar com os amigos, viajar na imaginação. Sim, sim. É. Ô, João, nessas viagens, nos seus silêncios, você sentiu assim, acredito que sim, muitas mudanças assim no seu estado de consciência, grandes viradas assim, insights que você recebeu que foram determinantes na sua vida, em novos rumos? Não, com certeza. É, eu me lembro uma vez que eu estava, enfim, que eu desci, já era tipo 9, 10 da noite, eu estava descendo uma montanha que tem na frente do Everest, isso muito tempo atrás, que eu queria subir, eu subi a montanha para fazer uma foto, né, do Everest iluminado pela lua cheia, e eu fiz essa foto, mas o importante foi a descida. Na descida, eu fui abraçado por um silêncio absoluto, talvez pela primeira vez na minha vida. Hum, Tudo parou, eu estava sozinho, nas alturas do Himalaia, com uma lua cheia iluminando aqueles colossos
de rochas gigantescos, né? Porque as montanhas lá são feitas de rocha, não são feitas de gelo, apesar de terem gelo, né? Serem cobertas de gelo. E aquilo falou assim, cara, que coisa linda que eu estou fazendo da minha vida, né? Hum, Então, em vários momentos viajantes, eu consigo acessar possibilidades do além, sabe? O ah, além mim, o além corpo, e, enfim, pessoas que eu encontro muito especiais, ou coisas que eu vejo que falam, nossa, isso aqui é um turning point na minha vida. Por exemplo, essa história que eu falei dos xamãs lá na Colômbia. ah, Isso foi, isso foi fevereiro de 2006. Cara, foi uma experiência tão forte estar com esses caras que eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, sabe, me desvinculei do trabalho que eu estava, eu terminei com a namorada que eu tinha, sabe, eu fiz várias mudanças assim para simplificar a minha vida, sabe, para me alinhar mais, sabe, eu não estava tão bem ali, etc e tal. Então, a viagem ela também te possibilita, te permite, te oferece realinhar-se. A viagem também é um grande vórtice de esvaziamento. sim, Assim, tem que viajar, sabe? Tem que ficar tranquilo, assim, beleza, meditando, que nem os monges tibetanos que eu convivi na Índia, lindos, maravilhosos, mas eles também viajam, né? sim, sim. Mas eu acho que eu, como uma pessoa normal, a viagem, ela é uma grande medicina para a minha vida. Muito bom. Tem um ditado que você colocou no livro Caminhos Imprevisíveis que me intrigou. Louco é o viajante que quer construir uma casa no meio do caminho. É um ditado árabe. É isso Louco, aí. uhum, é o viajante que É. quer construir uma casa no meio do caminho. Qual a sua Porque, interpretação? bom, esse aí é uma epígrafe, né? Um provérbio árabe que combinou com esse pequeno texto que eu escrevi, que a gente estava viajando de ônibus no Ladakh, né? Que é o Tibete indiano, e o ônibus quebra e a gente fica à deriva no meio do deserto, né? Então, mas assim, eu acho legal esse provérbio. Eu talvez não me encaixe totalmente nesse provérbio, mas eu acho lindo que É, o viajante, porque quem escreveu, quem pensou isso, certamente foi um nômade árabe, sim, né? sim, sim. Eram, né, principalmente na Idade Média, com Ibn Batuta, século 11, 12, 13, grandes viajantes árabes incríveis, grandes filósofos Sim, e sim. viajantes. Provavelmente algum deles que criou esse provérbio. Mas loucos somos todos, né? Eu acho a casa fundamental para você voltar. A casa, para mim, é o melhor lugar do mundo, principalmente depois que eu volto. A viagem, ela termina, a viagem, ela nunca acaba, mas Sim, as minhas viagens são cíclicas. E o ponto né, onde eu me reenergizo e, enfim, me nutro é em casa, sabe? sim, Tem- eu amo voltar para casa, mas eu não quero construir uma casa no meio das minhas viagens. A viagem, porque eu acho que a casa é uma coisa estável e o processo da viagem, ele é contínuo. Então, eu sim, não posso ficar estancado no meio da viagem, porque senão a viagem ela não acontece. sim. Aí, se eu construir uma casa no meio do caminho, eu vou interromper a viagem. Eu gosto de concluir viagens. Tá? Assim, o meu sonho hoje, com 50 anos, é daqui a 10 anos estar morando num refúgio na Patagônia escondido, entende? Onde eu possa receber meus alunos, e posso continuar meus estudos, posso dar aula, sabe? Posso abrir uma garrafa de vinho à noite com os amigos, numa fogueira, sabe? Eu já estou procurando assim, né? Já visualizando uma pausa, mas eu acho que eu vou morrer viajando, Fernando. É.
E a minha morte será uma grande viagem. Sim. E, e assim, enquanto as minhas pernas aguentarem, eu vou estar subindo e descendo. Ah, João, você falou. E essa próxima etapa da nossa viagem, como é que você vê o pós-vida? Para a gente terminar o nosso papo tão agradável, tão Ah, enriquecedor. o pós-vida é um papo à parte, né? Mas é, eu, assim, ó, né, com a passagem dos anos, a maturidade, eu e também com a, né, eu tenho vários amigos budistas e frequento lugares budistas na Ásia e tive a sorte de também ouvir de grandes mestres budistas sobre a morte, né? Fiz inclusive um curso com um lama alemão que mora em Brasília, que é budista, sobre o ritual da passagem, da morte. Foram 2 dias assim de imersos nesse tema. Então eu me sinto mais amigo da morte. Mas eu Sim. não vou gostar quando ela chegar. E o que vem depois, esse mistério é maravilhoso. É, Assim, que vem esse mistério, seja o que for, eu vou estar aberto é. para o mistério do pós-morte físico, do mesmo jeito que eu estou aberto para a minha vida presente. Aí, João. É isso. Vai ser um desbravador das alturas, com É, a certeza. gente, a gente se encontra lá. É isso aí. Lembra desse quadro, João? Pegou aí de presente Le- dos seus pais, no dia de Lembra? casamento? É, essa foto é uma beleza. Isso aí foi na Coreia do Sul, no ano 2011. Eu fui visitar esse templo e o templo estava fechado. E eu falei, poxa, mas eu não quero ir embora desse templo sem ver o templo. E aí eu olhei pela fresta da porta e vi que o altar estava iluminado. E quando eu vi, eu só vi um Buda. Aí eu coloquei o foco lá e fiz a foto, aproveitando essa moldura maravilhosa dessa porta verde. E aí, no ano seguinte, eu fui convidado para fazer uma exposição na Coreia, e aí uma fotógrafa coreana que estava trabalhando comigo, ela foi fazer a revelação da minha foto e ela descobriu um segundo Buda, que eu não tinha visto na hora. Olha, Então, essa foto, ela, enfim, foi exposta na Coreia, ela foi exposta no Brasil também, ela faz parte de um livro muito importante das relações entre o Brasil e a Coreia, e ela ganhou o terceiro prêmio do concurso nacional de fotografia na Coreia. Então é puxa, uma foto que ela já foi vista, ela está rodando o mundo aí. muito bom. Fico Como muito feliz que ela você. está aí. Fico feliz que ela está aí com você. Que bom. Obrigado, João. Poxa, Obrigado a que você. muito bom essa conversa com você, foi muito inspiradora, iluminadora mesmo. E no livro você termina, eu sou o que você acabou de ler ou ouvir, e muito mais, né, João? Muito mais. Se deixar, a gente conversa aqui o dia todo, né, Fernando? João, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, por você compartilhar as suas experiências conosco. Obrigado a você, Fernando. Obrigado aos ouvintes e muito sucesso aí para você sempre, muito querido. Obrigado, querido. É você que nos acompanhou, obrigado também pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Um grande beijo para o tio Tonho e para a Joy.
Porque na vida a gente quer se conhecer pra